Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui um conteúdo muito importante, porque isso tem atraído para sua casa e para sua vida espíritos da morte e espíritos de acidente, e muitas das vezes você não sabe que isso atrai esses espíritos para a sua vida. Então fica nesse vídeo até o final para você entender aquilo que acontece no mundo espiritual, e essas práticas são brechas para que esses demônios sejam invocados para a sua vida e para a sua casa sem que você perceba no seu dia a dia. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Em Isaías capítulo 33 e verso 15 diz: o que anda em justiça e o que fala com retidão, e o que rejeita o ganho da opressão, e o que sacode das suas mãos todo o presente, e o que tapa seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão será dado às águas certas. Muitos têm acompanhado noticiário de morte, de sequestro, de estupro, de esquartejamento de pessoas humanas. E essas pessoas não sabem que isso está sendo invocado sobre a sua vida, espíritos da morte. Os mesmos espíritos que estão usando essas pessoas para praticar assassinato, para praticar estupro, para praticar sequestro, vão ser invocados automaticamente para a sua vida. Todas as pessoas que se alimentam com conteúdos de noticiário, conteúdos de sangue, conteúdos que falam de morte, pessoas que se alimentam desses tipos de conteúdo, automaticamente você está invocando o espírito da morte e o espírito de acidente sobre a sua vida. E isso você não sabia. Por isso que quando você vê esses tipos de noticiários, de jornais, falando de morte, falando de sequestro, falando de assassinato, falando de estupro, você começa a sentir algo ruim. Você começa a sentir uma presença maligna naquilo. Porque através daquele noticiário na qual você está se alimentando e você está demonstrando que está gostando daquela obra maligna, você automaticamente está invocando espíritos da morte, e os mesmos espíritos que estão provocando essas ações no mundo poderão ser invocados através daquilo que você está colocando diante dos seus olhos e diante dos seus ouvidos. É somente aqueles que tamparem os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, somente aqueles que guardarem os seus olhos para não ver o mal, que poderão receber o livramento da parte do Senhor Jesus. Já ouvi muito relatos de pessoas que acompanhavam tanto jornais, se alimentavam tanto desses tipos de noticiário de morte, esses noticiários que falam de estupro, de assassinato e esquartejamento de pessoas humanas, que essas pessoas começaram a presenciar em suas vidas acidentes constantes. Coisas começaram a acontecer em suas vidas porque foi aberta uma brecha espiritual. Por mais que isso pareça normal atualmente, você acompanhar um noticiário, acompanhar um jornal, acompanhar uma notícia de morte, isso não edifica a sua vida espiritual. Você está dando uma brecha para que esses espíritos da morte, esses espíritos do acidente possam entrar na sua casa e na sua vida. Não é à toa que as pessoas que trabalham com esse tipo de noticiário, com esse tipo de jornal, essas pessoas automaticamente tiveram a sua visão espiritual aberta para contemplar o mundo espiritual. Porque aonde o mal está sendo divulgado, o lugar está sobrecarregado de espíritos malignos. Então, se você gostar desse tipo de noticiário que fala de morte, que fala de sequestro, que fala de assassinato, que fala de estupro, automaticamente você está adorando e prestando culto aos mortos, na qual Satanás matou dentro dessas práticas. E isso está trazendo para a sua vida espíritos da morte, espíritos do acidente e até mesmo espíritos
espíritos que poderão te perturbar durante a noite, espíritos que poderão perturbar sua mente através dos sentimentos que são liberados, através dessas brechas que você abre no mundo espiritual e que muitas das vezes para você não tem problema, não tem nada a ver, porque é somente o noticiário daquilo que está acontecendo realmente. Mas entenda uma coisa, você está abrindo uma brecha para que Satanás entre, porque quando você se alimenta com esses tipos de noticiário, com esses tipos de jornais, automaticamente você está levantando uma invocação através do sangue que foi derramado, do conteúdo que você está colocando diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos. Está sendo invocado espíritos da morte, porque você está apresentando interesse por aquele tipo de conteúdo. Outra coisa que atrai demônios para dentro da sua casa, para a sua vida principalmente, espíritos de enfermidade, espíritos de doença, espíritos da morte, espíritos de acidente, são pessoas que gostam de visitar túmulos de pessoas que já morreram, pessoas que gostam de visitar cemitérios, visitar parentes que já morreram. Isso é prestar culto aos mortos. Isso daí é uma legalidade, é uma brecha muito grande para que os espíritos te acompanhem até a sua casa, para que demônios possam entrar na sua vida. Quero que você entenda uma coisa: assim como os egípcios que prestavam culto aos mortos em adoração aos deuses estranhos, toda pessoa que morria no Egito, eles mumificavam aquela pessoa para que para sempre o corpo daquela pessoa estivesse intacto. Então, quando automaticamente você gosta de visitar cemitérios, você gosta de visitar pessoas no túmulo que já morreram, parentes, automaticamente você está prestando culto aos mortos. E isso atrai espíritos da morte para sua casa, isso atrai espíritos de acidente, espíritos de enfermidade para a sua vida. Porque automaticamente, quando a pessoa morre, assim como fala no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, que o homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois do juízo, toda pessoa que morre já está ordenado aonde ela irá ficar, se é a condenação ou se é a salvação. Então, pessoas que visitam túmulos de pessoas que já morreram, é como se automaticamente ela estivesse servindo ao espiritismo, porque no espiritismo eles acreditam que as pessoas morrem, mas o seu espírito fica vagando sobre a terra sem ter juízo. Mas a palavra de Deus é totalmente ao contrário disso. Toda pessoa que morre, segue-se o juízo. Ela morre somente uma vez e depois disso vem o juízo. Ou ela vai para o inferno ou ela vai para o céu. Um dos dois, essa pessoa vai trilhar o caminho. Todos esses ambientes onde se encontram sepulcros, cemitérios, estão carregados de entidades malignas, demônios que estão morando e habitando naquele local, por causa da energia negativa da morte. A morte só foi gerada através do pecado. A morte só veio para o homem por causa do pecado, porque Deus criou seres imortais, mas por causa do pecado é necessário que a carne volte ao pó e o espírito siga o juízo. Quando a pessoa vai visitar um parente que está morto no cemitério, ela passa uma certa informação para os demônios, que ela está acreditando que aquela pessoa está ali presente para receber flores, para receber presentes, e sendo que aquela pessoa já não se encontra mais no mundo material, porque a alma dela seguiu o juízo, assim como a palavra de Deus diz. Então quem vai estar ali por trás, fazendo com que aquelas pessoas que já morreram apareçam novamente, são os demônios. Eles se materializam em pessoas que já morreram sem salvação. Por que existem muitas casas onde ali morrem pessoas, onde existe derramamento de sangue? Por que existem curvas, estradas, BRs, onde existe derramamento de sangue, acidente, que ali aquele ambiente, algumas pessoas relatam ver espíritos naquele local? Não é porque a pessoa que morreu naquele ambiente, naquela casa, naquela mansão, na estrada, na rua, na curva, que ela esteja ali presente com a sua alma, vagando por algum lugar. É porque os espíritos malignos que estão ali presentes foram invocados através do derramamento de sangue. E muitas das vezes eles provocaram aquele acidente para levar a alma daquela pessoa em condenação. E na maioria das vezes, quando uma casa é assombrada depois que uma pessoa desce à sepultura, aquela pessoa automaticamente não foi salva. E quando um espírito maligno ele se transforma e se materializa naquela pessoa que morreu naquele local, é porque automaticamente ela
não foi salva. E quando essas pessoas não são salvas, ali está presente uma energia maligna, um território satânico, aonde Satanás conseguiu ceifar pessoas daquele ambiente. O cemitério é sobrecarregado de espíritos, porque lá existem inúmeras pessoas que não foram salvas. Os demônios conseguiram levar aquelas pessoas. Então, os demônios marcam esses lugares como território, aonde existiu derramamento de sangue, aonde existiu acidente, aonde existiu morte, ali os espíritos estão presentes. Principalmente quando aquela pessoa que morre, ela não é salva, ela está em condenação. Então, os espíritos pegam aquele ambiente como propriedade sua, como marca que aquela pessoa morreu e eles conseguiram levar a sua alma. Eu já tive 2 experiências espirituais. E essas 2 experiências espirituais eu tive com 2 pessoas que eu conhecia muito bem pessoalmente, e essas 2 pessoas morreram. Essas 2 pessoas, uma delas era crente e outra era ímpia. E uma das primeiras pessoas dessa na qual tive uma experiência, essa pessoa era cristã, mas que porém pecava pecados graves, e Deus permitiu um acidente trágico com ela. E ela não teve oportunidade de arrependimento, porque a oportunidade estava sendo dada para aquela pessoa enquanto a pessoa estava viva. E aquela pessoa morreu tragicamente, muitas pessoas ficaram assustadas, até que eu entrei em oração, buscando a Deus, perguntando a Deus se aquela pessoa realmente foi salva ou não. E Deus me deu uma experiência espiritual, uma visão espiritual com aquela pessoa. E aquela pessoa não foi salva. Porque na visão que Deus me mostrava, aquela pessoa não estava com as vestes de salvação. Quando a pessoa é salva, ela ganha umas vestes espirituais de salvação. E aquela pessoa estava com umas vestes totalmente ao contrário daquilo que o Senhor dá para aqueles que são salvos. E o Senhor falou comigo, essa pessoa não foi salva, porque ela morreu em transgressão, sem arrependimento. A outra pessoa também que eu conhecia que era ímpia, esta pessoa era muito próxima, ela morreu de câncer no estômago. Esta pessoa também, um espírito maligno se materializou nela, se apresentou para mim, mas o espírito maligno, ele não consegue se materializar 100% com a fisionomia daquela pessoa original. Sempre tem algum detalhe na qual mostra que é um espírito maligno que está transformado naquela pessoa. E assim, através daquela experiência, Deus trouxe o discernimento para mim que todos aqueles que morrem, mas que porém os espíritos aqui na terra se materializam nelas para assombrar as outras pessoas, é porque aquela pessoa foi condenada ao inferno. Todo aquele que é levado para o inferno para a condenação, automaticamente os espíritos aqui na terra assumem o lugar dela, porque ela não tem parte na salvação. Essas pessoas já pertencem aos demônios porque já estão em condenação. Então tudo que é dela aqui na terra, eles tomam posse e ali se apresentam como uma pessoa para assustar e assombrar muitos que conhecem aquela pessoa. Porque hoje em dia, atualmente nessa geração, é muito dificultoso se encontrar um crente que vai ser salvo, porque serão poucos. Porque na maioria das vezes o evangelho que está sendo pregado atualmente é um evangelho falsificado, onde tudo pode. E nós sabemos que aonde existe tudo pode, ali está Satanás aprisionando as pessoas. E quem é aprisionado por Satanás, se aquela pessoa morrer, será levada por ele. Eles irão carregar a alma daquela pessoa. Então, a cada dia que se passa, a cada geração que se passa, mais será difícil de ser um crente salvo, porque as pregações verdadeiras do evangelho estão sendo diminuídas. O evangelho verdadeiro está sendo deixado de lado e as pessoas andam em pecado, vivem uma vida de qualquer maneira e acidentalmente acontece algo trágico com ela, porque Deus está permitindo Satanás levar a alma dela porque a pessoa não quis compromisso com Deus, não fez a vontade de Deus. O homem pode estar sobre a face da terra por um determinado tempo, até que Deus diga, não tem mais oportunidade. Satanás pode levar essa pessoa porque essa pessoa não tem compromisso nenhum comigo. É assim que vai acontecer na vida de muitas pessoas, na qual Deus está dando oportunidade para se arrepender, está dando oportunidade para servir a Deus verdadeiramente, mas aquela pessoa não quer compromisso nenhum com Jesus Cristo. Infelizmente, essas pessoas irão ser arrastadas pelos demônios para o inferno e para o abismo.
E se você tem prestado culto aos mortos, visitando cemitérios, você que ama noticiário de sangue, você está prestando culto aos mortos. Jesus Cristo disse para aquele homem que dizia: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, fazer um culto para o meu pai que está morto. Jesus Cristo automaticamente disse para ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque aquele que morre, ele não tem mais parte aqui na vida terrena, no mundo material. Segue-se o juízo. Ele não está aqui para ver você colocando flores lá no túmulo dela. Ela não está aqui para ver você colocando presente no túmulo dela, você visitando ela, você se lembrando dela. Sendo que quando a pessoa está viva, aí você poderá fazer isso, que a pessoa vai ver, vai contemplar. E se você não sabia acerca disso, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.